Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Patrick, eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui para a região de São Carlos. Eu fiquei em primeiro lugar com 85 pontos. Galera, eu estudei por um ano e meio, de março de 2023 até setembro de 2024, e nesse período de um ano e meio eu resolvi aproximadamente 25 mil questões. Nesse momento, enquanto eu aguardo a homologação do concurso e a minha nomeação, eu estou gravando esses vídeos para tentar ajudar quem também está estudando para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Galera, todos os nossos vídeos serão com o edital aberto na tela. Esse aqui é o edital do concurso de 2024, que foi o concurso que eu prestei. E no conteúdo programático, nós podemos ver tudo o que a VUNESP cobrará na prova. Por exemplo, português são 24 questões. E essas 24 questões sairão desses assuntos aqui, ó. Pontuação, crase, análise, compreensão e interpretação de textos, ponto de vista do autor, concordância verbal e nominal, enfim, esses assuntos aqui. Então, nós faremos os vídeos de acordo com o edital. Um exemplo, regras de acentuação das palavras. Está aqui, entre esses três assuntos, regras de acentuação das palavras? Não. Então, nós não estudaremos, porque a VUNESP não cobra na prova. A mesma coisa para todas as outras matérias. Nós estudaremos tudo aquilo e tão somente o que está no edital, beleza? Vale lembrar que matemática, já temos aqui no canal um vídeo para cada assunto. Português, já temos alguns assuntos aí, como pontuação, já tem no canal, crase, regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal, já temos. Classes de palavras, já temos no canal. Temos um vídeo só de conjunção, que é um assunto extremamente importante dentro de classe de palavras, né? Temos também sentido próprio e figurado das palavras, sinônimos e antônimos. E hoje, galera, nós vamos para a interpretação de texto. E eu penso que interpretação de texto, nós podemos juntar tudo isso aqui numa coisa só. Vamos pegar interpretação de texto como um macro. Eu acredito que nós podemos colocar os itens 1, 2, 3, 4 e 5 dentro de interpretação de texto, né? Se você concorda comigo, já deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal, beleza? Então, hoje, galera, o vídeo é interpretação de texto, de maneira geral. E as questões, eu separei algumas aqui, tentando pegar o mais próximo possível de cada assunto. Beleza? E aí depois vai faltar o quê? Depois vai faltar, acho que somente colocação pronominal, né, para o próximo vídeo. Enfim, veremos isso depois, mas hoje, interpretação de texto. Aqui, ó. Beleza? Lembrando, galera, eu não sou professor e esse vídeo não é uma aula. Eu apenas resolvo questões. Se você precisa de um professor, eu recomendo que você procure. O professor é a pessoa que tem o ensino técnico para te ensinar, beleza? É a pessoa graduada em letras que vai poder tirar as suas dúvidas. É o profissional capacitado para isso, tem o estudo técnico para isso. Então, se você quer um professor, procure um professor. Eu não sou professor, esse vídeo aqui não é uma aula, eu apenas resolvo questões. Só isso. Beleza? Na descrição do vídeo tem o tempo de cada questão. E aí para você não se perder. Então, bora lá. Hoje, então, interpretação de texto. Vamos dar início à nossa primeira questão. Você está aqui para ser aprovado no concurso. Você quer ser aprovado. Então, na matéria de português, são 24 questões e é critério de desempate, é uma matéria extremamente importante. Não pode vacilar. Então, interpretação de texto, sim, você tem a obrigação de acertar.
Se você não está bom em interpretação de texto, leia mais, pratique mais e você vai melhorar. Beleza? Primeira questão. Deixa eu conectar a minha mesa digital aqui. Isso. Beleza? Primeira questão, VUNESP 2024, questão do concurso, tá? Já vamos começar pela questão do concurso. Escrevente técnico. Temos aqui um quadro. Ter um emprego é muito perigoso. Um segundo quadro vazio. A qualquer momento você pode ficar desempregado. E a pessoa pulou lá de cima. Ter um emprego é muito perigoso. A qualquer momento você pode ficar desempregado. Vamos aqui para a questão. Na perspectiva do personagem, ficar desempregado é visto como algo certeiro, consequência natural de ter emprego, possível, o que decorre do perigo de ter emprego, obrigatório, uma causa do fato de ter emprego, evitável, contrapondo-se ao perigo de ter emprego, inviável, pois se sente tranquilo sobre ter emprego. Vamos ler de novo. Aqui, ó. Subir mais um pouco aqui. Ter um emprego é muito perigoso. A qualquer momento você pode ficar desempregado. Galera, é certo que você vai ficar desempregado? Não, porque ele fala, ó, a qualquer momento você pode ficar desempregado, né? Isso aqui já dá uma ideia de que é certo? Não. Então não é A. Isso aqui dá uma ideia de que é possível? Sim, essa aqui é a questão correta, né? É possível. E além do mais, ó, o que decorre do perigo de ter um emprego, do perigo de ter um emprego. E aqui ele fala, ter um emprego é muito perigoso. Beleza? Essa é a alternativa correta. Vamos ver as outras aqui, ó. Ficar desempregado é visto como algo obrigatório? Nada a ver. Ele não falou nada de obrigação. Ele não falou nada de evitável e também não falou nada de inviável, né? É possível, ó, pode ficar. Beleza? Questão tá resolvida aí. Vamos para a nossa próxima questão, questão número 2, também do concurso de 2024. Essa aqui foi a reaplicação, lá na capital, São Paulo. Lembrando, galera, que na descrição do vídeo tem o tempo de cada questão. VUNESP 2024, vamos lá. A relação de sentido estabelecida entre as expressões ter um emprego, ficar desempregado, também ocorre entre os termos destacados em. Beleza. Galera, a questão é esse texto aqui, tá? Esse quadro ainda. Ainda estamos falando sobre esse quadro. Beleza? Ter um emprego e ficar desempregado. A relação de sentido estabelecida entre as expressões ter um emprego e ficar desempregado também ocorre entre os termos destacados em genérico e minucioso, igual, semelhante, mas, entretanto, realmente, certamente, ampliar, aumentar. Vamos dar uma olhada no contexto aqui, né? Na questão aqui, ó. Ter um emprego e ficar desempregado é sentido contrário, né? Ó. Sentido contrário. Vou colocar entre aspas aqui, ó, antônimo. Entre aspas, né? Porque não é antônimo, mas é sentido contrário. Beleza. Ter um emprego, ficar desempregado, sentido contrário. Ó, vamos ler a alternativa A. A vítima citou traços genéricos da compleição física do bandido, enquanto alguns transeuntes, menos abalados, fizeram a descrição minuciosa. Minucioso é algo detalhado, bem descrito, no caso, né? Fizeram uma descrição minuciosa. Falaram tudo sobre a compleição física do bandido, né? A vítima citou traços genéricos. Genéricos, algo geral. Por exemplo, aqui. O bandido era um homem alto, magro. Aí você pensa, quantos homens altos e magros existem? Milhões e milhões. Né?
Aqui, a descrição minuciosa dos transeuntes, né? Por exemplo, ó, foi um homem de aproximadamente 1,75 m, pesando cerca de 70 quilos. Ele estava com uma roupa de tal maneira, ele estava com uma bolsa de tal cor, um tal tipo. Você vai detalhando mais a aparência da pessoa, né? Isso é minucioso, isso é detalhado. Então, geral é um sentido contrário de detalhado. E nós estamos procurando o quê? Ó? Ter um emprego e ficar desempregado, sentido contrário. Então, a alternativa correta já é a alternativa A. Vamos ver as outras aqui. Ó. A mulher ficou encantada pelo celular do marido e queria um igual, mas sabia da dificuldade de encontrar um semelhante, porque o dele era importado. Então, igual e semelhante tem o mesmo sentido. E nós estamos procurando sentido contrário. Então, não é a B. Todos decidiram pela professora de química como madrinha de formatura, mas ela não poderia ir. Foi, entretanto, uma difícil decisão recusar aquele convite. Então, esse mas e esse entretanto também possuem sentido parecido. Alternativa D. A opção dos produtos de qualidade é realmente importante para a saúde das pessoas, embora seus preços estejam certamente exagerados. Também sentido parecido. E a alternativa E, a ideia da professora era ampliar a participação dos alunos nos jogos coletivos, prevendo com isso aumentar o interesse pelas competições entre turmas, né? Também no sentido parecido, né? E aí o sentido contrário, né? Ó, ter um emprego, ficar desempregado, sentido contrário. Alternativa A. Genérico é algo geral. Detalhado genérico é algo geral. Minuciosa, aqui no caso, é detalhado, né? Então, algo geral é contrário, é diferente de algo minucioso, detalhado. Beleza? Próxima questão, questão número 3. Também do concurso, a reaplicação lá na capital. Galera, temos um texto aqui. Vale lembrar que a prova tem 100 questões. No dia da prova você poderá estar ansioso, nervoso. Você não pode cometer erros, porque uma questão pode custar a sua aprovação. Então você precisa estar com a leitura em dia, você precisa estar condicionado a estar concentrado na prova por várias horas. Então, você tem que ler esse texto, beleza? Pausa o vídeo aí, lê o texto e vamos continuando aos poucos, beleza? Então, pausa o vídeo e leia essa parte, por favor. Beleza, agora que você já leu, vou descer um pouco aqui. Você termina de fazer a leitura do texto, pausa novamente. Beleza, agora que você terminou de ler, vamos para a questão. O narrador da história deixa claro que, ó, narrador da história, narrador, deixa claro que A, B, C, D ou E. Qual a alternativa correta? Alternativa A. O velho Emílio desprezava o trabalho com os sinos da igreja, situação que se transformou depois que Rita passou a acompanhá-lo. Galera, tem nada a ver isso aqui, né? Porque no início do texto fala, inclusive, que ó, o serviço era confiado a ele desde muito tempo. Então, ele fazia um bom cuidado, né? E aqui, ó, então não é a alternativa A. Alternativa B. O sentimento que a pequena Rita nutria pelos sinos da igreja era motivo para ela estar nos cuidados deles junto de seu amado avô. Alternativa correta. O texto fala que ela achava os sinos frios, né? Mas ela, quando o avô tocava os sinos, ela gostava, né, dessa sensação. Aqui, ó. Mas como havia
de ser se ela amava perdidamente os seus sinos e o seu avô. Ó, ela amava os seus sinos e seu avô. Achava os sinos frios demais e pachorrentos, como uns homens de idade, mas, em compensação, admirava-os quando o vovô, Emílio, despertava-lhes a sanha e os fazia pularem, né? Tocando o sino. Essa é a alternativa correta. O sentimento que Rita nutria pelos sinos da igreja era motivo para ela estar nos cuidados deles, junto de seu amado avô. Beleza? Alternativa B. Vamos ver aqui a alternativa C. A pequena Rita e seu avô tinham como distração subir na torre da igreja, ficando lá desligados da cidade para aproveitarem o silêncio. Não. A pequena Rita e o seu avô, eles não tinham como distração subir na torre. De novo, no início do texto, fala que o serviço estava confiado a ele. Ó. Serviço, né? Não tem nada a ver com distração aqui. Nada a ver. Não é a C. Alternativa D. As pessoas da cidade se incomodavam com o sumiço da pequena Rita, sem saber que ela acompanhava o avô até a torre da igreja. Muito pelo contrário, né? Sem saber que ela acompanhava o avô, não, eles sabiam que ela estava lá. Vamos procurar aqui no texto. Ó. Aqui, ó. Por aqueles 5 quarteirões, em volta, não havia quem não gostasse da Andorinha na Torre. Andorinha na Torre é a Rita, né? A personagem Rita. Festejavam muito aquela criança. Davam a ela doces e beijos que não havia mãos a medir. Ponto vírgula, ponto vírgula. Sentiam só que ela fugisse tanto a meter-se na torre com o avô. Ó, sentiam só que ela fugisse tanto a meter-se na torre com o avô. Então, todo mundo sabia onde ela estava, né? Onde? Na torre com o avô. Então, não tem nada a ver aqui, com essa parte aqui, ó, sem saber. Né? As pessoas sabiam. O velho sineiro era indiferente às pessoas e à cidade, mas interessado na companhia da neta, a quem destinava os cuidados com os sinos. Também não tem nada a ver, né? Então, alternativa correta, alternativa B. De beleza. Próxima questão. Questão número 4. Também concurso para escrevente. A prova da capital que foi reaplicada. Um outro texto, um texto diferente agora, e nós vamos ler o texto. Lá no dia da prova, você terá que ler os textos para responder as questões. Então, vamos praticar aqui, beleza? Sensações apocalípticas. Pausa o texto e leia essa parte, por favor. Beleza, agora que você já leu, eu vou subir um pouco aqui, ó, e você termina a leitura do texto, por favor. Pausa e termina a leitura do texto. Muito bem, agora que você já terminou, vamos aqui, ó. Ó, na opinião do autor, a situação ambiental do país, A, B, C ou D? Vamos lá. Alternativa A. Pode estar mudando a forma como os cidadãos interagem com as metrópoles que, paradoxalmente, estão menos suscetíveis ao caos ambiental. Tem uma parte aqui, ó, que fala das metrópoles, né? Ó, as metrópoles estrebucham entre dois extremos. No primeiro, inundações infectas alagam as casas com doenças e lama. No segundo, a seca ameaça matar de sede os moradores. Então, as metrópoles estão menos suscetíveis? Não tem nada a ver, né? Alternativa B. Vem superando os cenários mais negativos previstos, intensificados pela crescente destruição a que estão expostas as cidades nos últimos meses. Essa aqui é a alternativa correta, né? Vamos olhar aqui, ó. Ó, o livro, aqui, ó, A Terra Inabitável, do jornalista americano David Wallace Wells, passava por pessimista ao ser lançado em 2017, mas agora parece brando.
seu alerta de que o descongelamento do solo do Alasca e da Sibéria liberaria gases. Passou uma moto aqui na rua, galera. Não tem jeito. Seu alerta de que o descongelamento do solo do Alasca e da Sibéria liberaria gases do efeito estufa e ressuscitaria micro-organismos capazes de desencadear epidemias desconhecidas, foi superado por cenários ainda mais assustadores. Então aqui, vem superando os cenários mais negativos previstos, intensificados pela crescente destruição a que estão expostas as cidades nos últimos meses. Aqui, vamos então, a alternativa B é a correta. Alternativa C, promete mudar a segregação indesejada no país, criando elos entre as diferentes classes para evitar que todos sejam expostos às mudanças climáticas. Então, promete mudar a situação ambiental, na opinião do autor, a situação ambiental do país promete mudar a segregação indesejada no país, criando elos entre as diferentes classes. Elos são junções, né? Para evitar que todos sejam expostos às mudanças climáticas. Não tem nada a ver, né? Aqui, cadê? Vamos ver aqui, onde que está? Aqui, aqui essa parte aqui, O desastre climático é um desastre social que castiga antes os de baixo, ou seja, os mais pobres. Mas quando se impõe para valer, não respeita a segregação entre as classes. Não respeita nada. Cobre até os astros no céu. A lua fica vermelha, como se obedecesse ao apocalipse, inteira como sangue. Ou seja, inicialmente, os pobres são afetados, mas em um determinado momento, não vai mais existir pobre ou rico, né? Vai estar, todos estarão, ou todos serão prejudicados, né? Não tem nada a ver. Está castigando seletivamente as pessoas? Seleciona as pessoas e castiga? Nada a ver, né? Alternativa E. Indica estar muito ruim com as recentes queimadas, o que ainda sugere ser insuficiente para dizer que o mundo esteja vivendo mudanças climáticas. Não, muito pelo contrário, o mundo está vivendo mudanças climáticas. Lembrando, galera, não é a sua opinião sobre a situação ambiental do país. Não é a sua opinião sobre o que você viu na TV de manhã. É o texto na opinião do autor. Beleza? A sua opinião você deixa para depois. Na prova, você obedece ao mandamento da prova. Ok? Próxima questão, questão número 5. VUNESP 2025, Prefeitura de Itapevi. Por que agora a solidão nos adoece? Temos aqui mais um texto grande, né? E não tem jeito. Temos que ler o texto para resolver a questão. Interpretação de texto é leitura de texto, galera. Não tem jeito. Se você vier aqui nas alternativas e responder, provavelmente você vai errar, porque você não sabe o que o texto está dizendo, correto? Então, vamos lá. Pausa o vídeo, por favor, e leia essa parte do texto. Agora que você já leu, faça a leitura da parte final do texto. Pausa o vídeo. Muito bem, agora que você já leu tudo, vamos aqui para as alternativas. Assinar a alternativa que traz a afirmação correta a respeito do texto. Alternativa A, B, C, D, E. A solidão e a necessidade de interações saudáveis e constantes são quesitos que devem ser discutidos especificamente no período da terceira idade. Essa questão está correta ou está errada? A alternativa A está errada, né? A B. John Cassioppo defende que, em detrimento da permanência em grupo, são a potência e as habilidades... Passou outra moto aqui, galera. Desculpa, não tem como controlar, né? As motos são bem barulhentas. John Cassioppo defende que, em detrimento da permanência em grupo, são a potência e as habilidades físicas os atributos essenciais para a sobrevivência dos primatas. É isso que está no texto? Também não. Alternativa C. O termo solitude
está relacionado à ideia de que, tendo o indivíduo um objetivo coerente a ser alcançado, a diminuição das interações sociais pode ser produtiva. É exatamente isso. Questão correta, alternativa C. Alternativa D, os especialistas alegam que a solidão deveria ter sido vista como um problema de saúde pública desde o início. Ó, deveria ter sido vista como um problema de saúde pública desde o início da existência dos seres humanos? Não, não tem nada a ver. E alternativa E, o sofrimento provocado pela solidão, segundo Vivek Murthy, intensifica-se rapidamente quando o indivíduo também é fumante compulsivo. Nada a ver também, né? Então, alternativa correta, alternativa C. Beleza? Galera, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu responderei assim que possível. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 6. Tá? Continuamos o mesmo texto, tá? Prefeitura de Itapevi é o mesmo texto aqui da questão anterior. O mesmo texto. Beleza? Porque agora a solidão nos adoece? Vamos ver aqui, ó. Questão número 6. É correto afirmar que o texto, alternativa A, B, C, D ou E. Qual a alternativa correta? Pausa o vídeo e tente responder. Alternativa A. Identifica o campo de atuação dos especialistas citados com o intuito de dar credibilidade ao que eles defendem acerca de solidão e saúde pública. Galera, muito claro, né? Isso aqui é a alternativa correta. Parte de relatos de pessoas acometidas pela solidão e que buscam soluções para o problema da falta de conexão com as pessoas? Não, com outras pessoas não. Apresenta opiniões de profissionais da área da cirurgia e da psiquiatria que divergem quanto à classificação dos problemas de saúde pública? Não, eles não divergem, né? Deixa subentendido que nosso país deve se pautar pelas ações bem-sucedidas, empreendidas por Japão e Reino Unido no enfrentamento da solidão. Também não. Reproduz a linguagem complexa dos tratados de medicina, apesar de ser um artigo jornalístico destinado a todos os leitores do periódico. Também não, né? Aqui, ó, identifica o campo, né? Vamos voltar aqui no texto, ó. A alternativa fala que identifica o campo de atuação dos especialistas, né? E aí a ideia é dar credibilidade ao que eles defendem. É o que nós lemos lá na alternativa A. Então aqui, ó, para Vivek, cirurgião geral e principal autoridade de saúde pública dos Estados Unidos, né? Aqui, ó, essa teoria define a solidão como um estímulo para uma necessidade básica, a de nos conectar. Ó, nós temos que nos conectar. Assim, temos uma maior chance de adaptação ao nosso ambiente. Defendeu o psiquiatra Tiago Antonelli Salgado, da Universidade do Rio Grande do Sul. Aqui, ó. Onde tem mais? Deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui. Aí fala aqui do Antonelli Salgado de novo, né? E, citou aqui, no caso, o Vivek e o Tiago Antonelli. Essas duas pessoas. Com o intuito de dar credibilidade ao que eles defendem acerca da solidão, né? Aqui, ó. Que é a alternativa A. Não é a B, não é a C, eles não divergem, né? Não divergem. Não é a D, nem a E. Beleza? Tá respondido aí. Próxima questão, questão número 7. Ainda, Prefeitura de Itapevi, é o mesmo texto que nós lemos na alternativa, na questão número 5. Os parênteses permitem introduzir observação adicional que pode ser suprimida sem interferir na compreensão do texto. É o que ocorre no trecho reescrito em... De novo, ó, os parênteses permitem introduzir observação adicional que pode ser suprimida sem interferir na compreensão do texto. Por exemplo, assim temos... Como posso explicar para vocês? Aqui, ó. Vamos ler sem
o parênteses aqui, ó. Deixa eu apagar o parênteses aqui. Deixa eu apagar. Vou apagar aqui também. E aqui, ó. Beleza. Vamos ler sem o que está escrito dentro dos parênteses. Assim temos de adaptação ao nosso ambiente, defendeu o psiquiatra. Alternativa B. Hoje, todavia, segundo os especialistas, a solidão é prevalente do que nunca. É mais prevalente do que nunca. Alternativa C. Em relatório de 2023, Murphy destaca que essa condição há um risco maior de doença cardiovascular. Veja que não ficou muito legal, né? A pronúncia da alternativa. O Japão criou um Ministério da Solidão e no Reino Unido foi nomeada para combatê-la. Não. Faltou informação, né? Não é a D, não é a C. Alternativa E. Tem a ver com a profundidade, com estabelecer efetivas relações sociais e pensar que elas uma troca. Não, faltou conexão, faltou alguma coisa aqui, né? Então nós ficamos entre a A e a B. E a alternativa correta, galera, é a alternativa B, ó. Hoje, todavia, segundo os especialistas, a solidão é mais prevalente do que nunca. Ou então, ó, vou apagar aqui agora. A solidão é mais prevalente e intensa do que nunca. Então veja que o que está aqui entre parênteses e intensa é o que está escrito aqui, ó. Permite introduzir observação adicional que pode ser suprimida, sem interferir na compreensão do texto. Se eu voltar aqui, ó, e riscar, ó, e intensa, ao ler a alternativa B, hoje, todavia, segundo os especialistas, a solidão é mais prevalente do que nunca. Você consegue entender, né? Tranquilamente. Agora, aqui, ó, assim temos uma maior chance de adaptação ao nosso ambiente. Vou apagar aqui, ó. Estou suprimindo, né? O texto fala, ó, pode ser suprimida. Então, eu suprimi aqui, ó, o que está dentro dos parênteses. Assim temos de adaptação ao nosso ambiente. Veja que não faz sentido, né? Então, nós precisamos que isso aqui apareça. Nós não podemos suprimir. Vamos aqui, ó, alternativa C. Em relatório de 2023, Murphy destaca que essa condição, há um risco maior de doença. Não tem nada a ver. Então, nós precisamos dessa palavra aqui, ó, está associada. Beleza? E a mesma coisa com as outras questões, né? Com as outras alternativas. Nós não podemos suprimir. Nós temos que deixá-las aqui. A única que pode ser suprimida sem interferir na compreensão do texto é a alternativa B, ó. Se eu suprimir e intensa e você ler a alternativa B, você vai entender. Se eu não suprimir e intensa, você vai ler, você vai entender normalmente e intensa vai ser aqui, ó, uma observação adicional que pode ser suprimida. Beleza? Alternativa correta. Alternativa B. Vamos então para a questão número 8, VUNESP 2025. Prefeitura de Itapevi. Um texto curto, pausa o vídeo e faça a leitura, por favor. Agora que você já leu o texto, vamos para a questão. Assinale a alternativa em que a reescrita da quarta frase do trecho segue a norma padrão e apresenta ideias adequadas ao texto. Então aqui, ó, em que a escrita da quarta frase do trecho segue a norma padrão e apresenta ideias adequadas ao texto. Então, beleza. A atividade física possibilita a reunião de pessoas com quem o interesse é comum e, por afinidade, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo? Galera, ó, segue a norma padrão. Né? Está escrito corretamente. Então, além da escrita estar correta, esse é o primeiro requisito, a escrita tem que estar correta e também apresentar ideias adequadas ao texto. A atividade física possibilita a reunião de pessoas com quem o interesse é comum e, por afinidade, pode auxiliar na questão inflamatória? Tem nada a ver. A atividade física possibilita a reunião
de pessoas onde o interesse é comum e, em contraste, pode auxiliar na questão inflamatória. Galera, contraste é sentido contrário, não tem nada a ver isso aqui. Atividade física possibilita a reunião de pessoas para as quais o interesse é comum e, a despeito disso, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo? Também não, né? A atividade física possibilita a reunião de pessoas cujo interesse é comum e, além disso, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo. Essa aqui é a alternativa correta, a alternativa D. E se você achou que a correta seria a C, galera, o termo aqui, ó, a despeito disso, indica que alguma coisa é feita apesar de outra, né? Ou seja, aqui, ó, apesar disso, para as quais o interesse é comum. Apesar disso, pode auxiliar na questão inflamatória. Não, 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 não. Tá? Aqui, ó, questão correta a alternativa correta é a D. A atividade física possibilita a reunião de pessoas cujo interesse é comum e, além disso, além do interesse em comum, pode auxiliar na questão inflamatória do organismo. Beleza? É o que, ó. Atividade física possibilita a reunião de pessoas que têm um interesse em comum e também pode ajudar na questão inflamatória do organismo. E, além disso, tá? Lembrando, a despeito disso, indica que alguma coisa é feita apesar de outra. Né? Então, o sinônimo aqui seria apesar disso. Então, não é a alternativa C. A alternativa E também não é. Em quem o interesse é comum e, por analogia, pode auxiliar na questão inflamatória. Tem nada a ver. Beleza? Nada a ver. A questão correta a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Vamos para a nossa nona questão. Temos um texto grande, né, que você vai ter que ler. Não tem jeito. Interpretação de texto é leitura, é prática. E a nossa prova tem 100 questões, e são algumas horas de prova, hein? Então, não podemos vacilar. Lembre-se que você está atrás da sua aprovação. Pausa o vídeo e leia essa parte do texto, por favor. Agora que você já leu essa parte, é só terminar a leitura do texto aí, ó. Aqui embaixo já começam as alternativas. Pausa o vídeo, termina o texto. Beleza, agora temos aqui as alternativas. É correto afirmar. Cadê minha caneta? Tá aqui. É correto afirmar, a partir das informações do texto. A partir das informações do texto, que A, B, C, D ou E. Qual que é a alternativa correta? Alternativa A. Com a venda de 7 imóveis no centro de São Paulo, a Santa Casa conseguirá saldar as dívidas de sua rede de hospitais filantrópicos. Com a venda de 7 hospitais no centro de São Paulo, a Santa Casa conseguirá saldar as dívidas de sua rede de hospitais filantrópicos? Vamos voltar no texto aqui, ó, dá uma olhada. Ó, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo anunciou a venda de 7 imóveis no centro de São Paulo. Beleza. O objetivo é arrecadar 200 milhões e quitar parte dos 650 milhões em dívidas da instituição. Então, ó, vai quitar uma parte, ó, e não saldar as dívidas. Saldar as dívidas é pagar toda a dívida. Não, não. Não é a A. A B. Aproximadamente 900 cidades do país não podem contar com o SUS e sua população depende exclusivamente de hospitais privados e caros. Então, 900 cidades do país não podem contar com o SUS e sua população depende exclusivamente de hospitais privados e caros. Vamos olhar aqui, ó. Cadê a parte que fala disso? Aqui, ó. O Sistema Único de Saúde, SUS, é fundamentalmente um serviço público prestado por entes privados. Hospitais estatais são, em geral, insuficientes
ineficientes e caros. As santas casas e os hospitais filantrópicos respondem por quase metade dos leitos do SUS. Em quase 900 municípios, essas entidades são o único serviço de saúde. Quais entidades? Essas entidades, está falando aqui, ó, das Santa Casas e hospitais filantrópicos. Então, é o contrário, né? Ó. Aproximadamente 900 cidades do país não podem contar com o SUS. Muito pelo contrário. Aproximadamente 900 cidades do país contam apenas com o SUS. Tem apenas o SUS. Beleza? Então, não é. Seria o contrário. O SUS tem contribuído para a melhoria da saúde da população, uma vez que, em 2023, apenas 27% das internações do país foram de alta complexidade. Vamos ver aqui, ó. É o contrário também, né? O SUS tem contribuído para a melhora da saúde da população, uma vez que apenas 27% das internações do país foram de alta complexidade. Ó, segundo a Confederação de Santa Casas, a rede pública foi responsável por apenas 27% das internações de alta complexidade do país, enquanto os hospitais filantrópicos responderam por 61%. É o contrário, né? Aqui, ó. O SUS tem contribuído para a melhora da saúde da população, uma vez que apenas das ações do país foram de alta complexidade. Nada a ver. Alternativa D. Os hospitais filantrópicos acabam se prejudicando financeiramente por causa do atendimento que realizam pelo SUS. Ó, essa é a questão correta. Por quê? Vamos aqui, ó, no segundo parágrafo. Aqui, ó. Deixa eu apagar para vocês aqui. Aqui, ó. Enquanto os hospitais filantrópicos responderam por 61%, mas esses hospitais são vitimados pelo próprio sucesso. Então, vamos voltar aqui para a alternativa D. Os hospitais filantrópicos acabam se prejudicando financeiramente por causa do atendimento que realizam pelo SUS. Alternativa correta, letra D. Alternativa E, os valores da tabela do SUS levaram décadas para serem atualizados. E a partir de 2025, devem resolver a situação das santas casas. Ó, há uma luz no fim do túnel. No início de 2024, finalmente foi sancionada uma lei federal estabelecendo a revisão periódica da tabela. A proposta da CMB é que a partir de 2025, o reajuste corresponda, no mínimo, ao valor da inflação médica. Aí aqui continua. Não é suficiente para recompor as perdas de anos de hemorragia financeira, mas, ao menos, estancaria. Então, não é suficiente, né? Então, ó, vai resolver a situação? Não vai resolver. Vai melhorar um pouco. Então, também não é a alternativa E. Alternativa correta, alternativa D. Beleza? Chegamos à nossa 10ª questão. Galera, lembrando que esse vídeo não é uma aula, eu não sou professor. Se você quer um professor, procure um professor, a pessoa que tem o conhecimento técnico, o estudo adequado para auxiliar você nas suas dúvidas, beleza? Eu não sou professor, esse vídeo não é uma aula, eu apenas resolvo questões. Questão número 10, Prefeitura de Osasco. Criar o hábito de lavar sempre as mãos. Um menininho falando, né? Aí vem uma menininha aqui, ó. Tentar comer bem e descansar para não baixar a imunidade. Aí vem uma outra pessoa. Defender o SUS e a pesquisa da universidade pública. Então é isso.
Vamos ver aqui, ó. É correto afirmar que a tirinha sugere que o hábito de lavar as mãos é contemporâneo em relação a outras práticas de cuidados com a saúde, desenvolvidas pelas pesquisas científicas. Nos cuidados com a saúde, defender o SUS e a pesquisa científica feita nas universidades públicas é tão crucial quanto criar o hábito de lavar as mãos. Alternativa C. Comer bem e descansar, além de criar o hábito de lavar as mãos, são práticas dispensáveis em relação aos cuidados de saúde. Dispensáveis. Então, assim, ó, comer bem e descansar, além de criar o hábito de lavar as mãos, são práticas que eu posso deixar de ter? Não, eu não posso deixar de ter, né? Dispensável é algo que você dispensa. Não, você precisa comer bem, descansar, você precisa lavar as mãos. Então, não tem nada a ver aqui assim, né? Defender o SUS e a pesquisa científica das universidades públicas refuta bons hábitos de higiene e cuidados com a saúde. Refuta é negar, né? Negar, anular, algo nesse sentido. Pô, não tem nada a ver também. A queda na imunidade está diretamente relacionada às pesquisas desenvolvidas nas universidades públicas. Putz, nada a ver. Né? Então ficamos entre a A e a B, né? O hábito de lavar as mãos é contemporâneo, ou seja, contemporâneo é atual. Vamos colocar assim, ó, atual. O hábito de lavar as mãos é contemporâneo em relação a outras práticas de cuidados com a saúde desenvolvidas pelas pesquisas científicas. Nos cuidados com a saúde, defender o SUS e a pesquisa científica feita nas universidades públicas é tão crucial quanto criar o hábito de lavar as mãos. Alternativa correta, alternativa B. Aqui, galera, voltando na tirinha, ó, primeiramente, tá só o rapazinho aqui falando, não. Criar o hábito de lavar sempre as mãos. Aqui são hábitos, aqui, ó, esse primeiro quadro. Ele está falando de hábitos individuais. Hábitos individuais. Eu lavo a minha mão, você lava a sua mão, beleza? Aqui, ó, tentar comer bem e descansar. Comer bem e descansar. Também hábito individual, né? E aí depois, aqui, ó, nessa segunda parte, apresentações coletivas, né? Ó, defender o SUS, a coletividade precisa defender o SUS. A coletividade precisa defender a pesquisa na universidade pública. Beleza? Então, alternativa B. E por que não é a A? O hábito de lavar as mãos é contemporâneo em relação a outras práticas de cuidados com a saúde desenvolvidas pelas pesquisas científicas. O que acontece aqui, galera? O hábito de lavar as mãos, ele na verdade ele é mais antigo. Na verdade é mais antigo, né? Porque existem práticas de cuidados com a saúde desenvolvidas pelas pesquisas científicas. Por exemplo, pode surgir algo agora, em 2025. Mas o hábito de lavar as mãos vem de muitos anos antes. Entende essa diferença? Então, ele não é contemporâneo, né? Pelo contrário. Lavar as mãos é o hábito mais antigo. Ok? Entendeu a diferença? Espero que sim. Né? Mas caso não tenha entendido, vou tentar explicar de novo. Nós lavamos as mãos há muitos anos já. Já faz muitos anos que nós lavamos as mãos. Que temos que lavar as mãos. Que nós temos o entendimento de que é importante lavar as mãos. Ok? Mas pode ser que somente agora em 2025, ou então em 2026, ou então lá em 2030, surja uma prática de cuidado com a saúde desenvolvida pelas pesquisas científicas. Então, que ainda não aconteceu. Só que lavar as mãos já é mais antigo, entende? Então, não é contemporâneo, não é da mesma época. É muito antes. Pode ser muito antes, beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa B.
nos cuidados com a saúde, defender o SUS e a pesquisa científica feita nas universidades públicas é tão crucial quanto criar o hábito de lavar as mãos. Vamos para a nossa 11ª questão. Questão número 11, Prefeitura de Sertãozinho. Palestra sobre os novos tempos. Como a vida durante o dia era dura, as pessoas se anestesiavam vendo televisão à noite. Depois, a vida passou a ser dura o tempo todo. Foi quando inventaram o celular. É um tapa na cara da sociedade, né? Vamos lá. Assinar a alternativa que está de acordo com a crítica apresentada na tira. Antigamente, os dias eram mais difíceis do que as noites e, hoje em dia, essa relação se inverteu. Aí eu pergunto para você, né? Isso aqui está correto? Não, isso está errado, né? A tirinha, ó, a crítica apresentada na tira não fala que antes os dias eram mais difíceis do que as noites e atualmente, hoje em dia, essa relação se inverteu, ou seja, a noite é mais difícil do que o dia. Nada a ver isso. As telas foram e continuam sendo usadas como um modo de não sentir a dureza da vida. Alternativa correta, letra B. Fala assim, ó, que antigamente as pessoas usavam a televisão para se anestesiarem. Hoje em dia, foi quando inventaram o celular, né? Para as pessoas se anestesiarem o tempo todo. Alternativa C. O celular é melhor do que a televisão, pois não anestesia as pessoas, nem as mantém em casa. Nada a ver. A vida antigamente era mais difícil, pois as pessoas não tinham celulares para se distraírem. Também nada a ver. As pessoas perceberiam melhor as coisas boas da vida se deixassem de lado seus celulares. Isso pode até fazer sentido, né? Se você sair do seu celular e praticar um exercício físico, isso vai ser bom. E conversar pessoalmente com as pessoas, isso vai ser bom. Mas não tem a ver com o que a tira apresenta, né? Não é isso. Então, a alternativa correta, alternativa B, de beleza. 12ª questão. Temos aqui mais um texto pequeno, né? Eu sei que está cansativo, mas já estamos acabando. Unesp 2025, Prefeitura de Sertãozinho. Pausa o vídeo, por favor, e leia o texto. Muito bem, agora que você já leu, vamos para a questão. No início do texto, o autor faz uma distinção entre pessoas bibliófilas e pessoas acumuladoras, a qual se fundamenta no fato de que, alternativa A, bibliófilos leem livros que compram, em vez de deixá-los parados na estante, como fazem os acumuladores. Não, né? Ou sim, vamos deixar aqui. Acumuladores possuem livros de diferentes gêneros e autores, enquanto bibliófilos possuem uma obsessão por um único autor. Não, nada a ver. Bibliófilos selecionam e organizam cuidadosamente seus livros, ao contrário dos acumuladores que os negligenciam. Essa alternativa está muito boa, né? Aqui, ó. No início do texto, né? Ó, aqui, ó. Via de regra, o termo já designa uma patologia. Pessoas que acumulam itens porque simplesmente não conseguem jogá-los fora e, portanto, são incapazes de catalogar, cuidar, organizar, até mesmo limpar seus objetos. Aqui, ó. Bibliófilos selecionam e organizam cuidadosamente seus livros, ao contrário dos acumuladores que os negligenciam, né? Negligenciam os cuidados, a organização é o que fala aqui, ó, até mesmo limpar seus objetos. Alternativa C, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Alternativa D. Ambos colecionam livros, mas os acumuladores gastam mais dinheiro, já que possuem mais exemplares. Vai ver? Acumuladores possuem uma patologia, enquanto bibliófilos são profissionais que trabalham em acervos públicos. Os bibliófilos são profissionais que trabalham em acervos públicos? Não necessariamente. Então, alternativa correta, alternativa C.
Vamos para a 13ª questão. Unesp 2025, Prefeitura de Sertãozinho. Assinale a alternativa que está de acordo com a opinião de Roberto Calasso a respeito das bibliotecas. É o texto que nós lemos aqui em cima. Aqui, ó. É esse texto aqui, nós acabamos de ler, né? Ó, para o escritor Roberto Calasso, autor de Como Organizar uma Biblioteca, bibliotecas deveriam ser organizadas de forma aleatória e lúdica, um lugar para o usuário se perder e, quem sabe, encontrar um livro ainda melhor quando se está buscando por outro apenas adequado. Mais importante, toda boa biblioteca é comprada no presente, mas para ser útil no futuro. Nada tira o fascínio de ter nas mãos, na hora, um livro de cuja necessidade não se sabia até um momento antes, escreve ele. Então aqui, ó, o Roberto Calasso, ele é o autor, ele fala que as bibliotecas deveriam ser organizadas de forma aleatória e lúdica, e assim, você vai lá procurando um livro, mas você acha outro que você nem sabia que precisava. E ele fala aqui, ó, mais importante, toda boa biblioteca é comprada no presente. Então você chega lá, e fala assim, nossa, esse livro aqui parece interessante, vou comprá-lo. E aí você leva para casa. Para só depois de um tempo você ler esse livro. Então, tipo, você pega um, você pega dois, e aí você acha algo além daquilo que você queria. É nesse sentido. Então, vamos aqui, ó. 13ª questão. Os livros devem ser catalogados e devidamente organizados para que se encontrem rapidamente as informações. Não, muito pelo contrário. As bibliotecas devem privilegiar as obras literárias que permitem ao leitor sonhar com seu futuro, em vez de pensar apenas no presente. Também não, né? A ideia de futuro e presente no texto é o seguinte: você compra um livro hoje, no presente, para ler no futuro. É diferente do que está aqui na alternativa B. Os livros menos necessários são os mais fascinantes, pois permitem ao leitor se distrair de sua própria vida. Não. As obras de autores do passado não dialogam com leitores do futuro, e por isso as bibliotecas já nascem ultrapassadas. Nada a ver. Então só sobrou a alternativa E, né? Os livros não devem ser comprados para serem lidos no presente, mas para surpreender no futuro um leitor que o encontra na biblioteca. Alternativa correta. Alternativa E. Vamos para a nossa penúltima questão, mais uma tira. Vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comente alguma coisa aí, se isso aqui está te ajudando, alguma dúvida, beleza? Lembrando, galera, que na descrição do vídeo tem o tempo de cada questão. E lembrando também que todas essas questões eu pego no site qconcursos.com. E outra coisa, temos também o Drive, né? Se você quer acesso a essa lista aqui de exercícios, é só você comentar aí. Patrick, por favor, envie o link do Drive. Vou te enviar o link que tem todos os exercícios de todas as matérias que nós já fizemos aqui, tá? Então, você quer um exercício de matemática? Tá no Drive, eu te mando o link. De português? Tá no Drive, eu te mando o link. Tudo isso gratuitamente. Vamos lá. Queria dar aos rapazes algo de que eles realmente gostassem hoje, mas não faço ideia do que. Aqui é um cozinheiro falando, né? Um vale-presente de restaurante? Então, assim, é um chefe de cozinha, né, que ele quer dar algo para os rapazes, algo que eles realmente gostassem, mas ele não faz ideia do que. Ou seja, aí vem o outro e fala assim, um vale-presente de restaurante? Porque a comida dele deve ser ruim, né? A fala do personagem no segundo quadro sugere que o vale-presente seria uma opção desprezível? Não tem nada a ver. A fala é essa aqui, ó. As ideias de pratos do cozinheiro são interessantes? Não. Os rapazes enaltecem o trabalho do cozinheiro? Muito pelo contrário. A comida do cozinheiro desagrada aos rapazes. Exatamente isso. Os rapazes não querem dar trabalho ao cozinheiro. Ó, queria dar aos rapazes algo que eles realmente gostassem hoje, mas não faço ideia do que. Aí vem um cara e fala.
um vale presente de restaurante, né? Para as pessoas irem em um outro restaurante e comerem algo que os agrade, né? Já que a comida do cozinheiro desagrada aos rapazes. Então vamos para a nossa última questão. Mais um texto aí, ó. Texto pequeno, 2 parágrafos, 2014, Prefeitura de Piracicaba, a tragédia de uma geração. Pausa o vídeo, leia com atenção, é o último texto, a última questão. Agora que você pausou o vídeo e leu o texto, vamos para as alternativas. Vamos para as alternativas. De acordo com o editorial, a situação de crianças e adolescentes preocupa, porque eles vivem expostos a situações de estresse e ansiedade, assim como seus pais e avós, o que decorre das difíceis condições econômicas das famílias? Não tem nada a ver. Vêm vivendo situações de estresse e ansiedade que são comuns na vida adulta e na velhice, por isso estão menos sociáveis e mais solitários? Também não. Têm se interessado menos pela vida social, em razão de situações de estresse e ansiedade que estão expostos. Fenômeno raro no Ocidente. Aqui, galera, ó. Cadê? Um fenômeno encontradiço no Ocidente. Ou seja, encontradiço é algo comum. Comum. Então, o texto afirma que é algo comum. A alternativa fala que é algo raro. Então, não é também. São mais vulneráveis a problemas como a delinquência juvenil, o abuso de drogas ou álcool, devido a situações de estresse e ansiedade que vivem. Aqui, ó. Há aspectos positivos, especialmente nas classes e países ricos. A delinquência juvenil, o abuso de drogas ou álcool e a gravidez precoce diminuíram. Pelo contrário do que diz aqui, ó. Não é a alternativa D. Não é a A, não é a B, não é a C, não é a D, resta somente a alternativa E. Estão vivendo situações de estresse e ansiedade muito mais que as gerações anteriores, nas quais os jovens eram estatisticamente mais felizes, né? Então, se lermos aqui, ó, nesse primeiro parágrafo, nós encontraremos a informação: algo terrível aconteceu com nossas crianças e adolescentes. Segundo o levantamento do Estadão, no Brasil, as internações de jovens de 3 a 29 anos por estresse e ansiedade aumentaram 139% em 10 anos. É um fenômeno encontradiço no Ocidente. O senso comum, corroborado por pesquisas, é o de que os índices de felicidade são tradicionalmente maiores entre os jovens, declinam na idade adulta e se recuperam na velhice. Mas, segundo o relatório da Felicidade Mundial, desde 2010, a percepção de felicidade entre os jovens caiu drasticamente. Tá vendo? Isso é uma estatística. Estatística. Vou escrever aqui, ó. Estatística. A um patamar menor que os idosos. Os jovens socializam menos, dizem-se mais solitários, namoram menos, ficam mais tempo na casa dos pais, começam a trabalhar mais tarde e têm menos interesse em ter filhos que as gerações anteriores. Alternativa E. Estão vivendo situações de estresse e ansiedade muito mais que as gerações anteriores, nas quais os jovens eram estatisticamente mais felizes. Beleza? Não sei, você aí que está assistindo esse vídeo, não sei qual é a sua idade, não sei se você concorda com isso, se você não concorda. Não sei se você vai dizer que a galera é Nutella ou raiz. Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Mas o texto, ó, é o que importa. Não sei se você gosta do Estadão ou não. Não importa. Na prova é o que está sendo cobrado. E no texto diz, o texto afirma, a alternativa E. Estão vivendo situações de estresse e ansiedade, muito mais que as gerações anteriores, nas quais os jovens eram estatisticamente mais felizes. Beleza? Então essa é a alternativa correta, segundo o texto. Né? Segundo a prova aqui. Se a sua opinião é diferente ou não, não importa. Responda de acordo com o texto. Alternativa E.
E assim finalizamos mais uma lista de exercícios. Quer acesso a essa lista com esses exercícios? Comenta no vídeo. Patrick, envia o link do Drive, eu envio para você. Então tá aqui, ó, tudo respondido. Lembrando, galera, estude muito. Interpretação de texto, nós só melhoramos com a prática, com a leitura. Então temos que ler bastante, não tem jeito. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, comente e vamos juntos rumo à sua aprovação. Você chegou até aqui? Para eu saber que você chegou até aqui, ó, comenta aí, ó. Hashtag serei aprovado. E eu vou saber que você viu esse vídeo todo. Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo.